Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Entrevista Conosco. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui que vai falar um pouco sobre liderança. Mas antes de chamar aqui a nossa convidada, nós vamos falar sobre os 4 pilares de sucesso dentro da liderança. Dentro desses 4 pilares, nós dividimos em 2 grupos. O primeiro grupo que tem a ver com pessoas. Envolve o papel do líder e também o papel do gestor. E o segundo grupo, que é o ambiente, a empresa, a sua carreira como um todo, que tem a ver com a gestão e também engloba o pilar da liderança. Hoje nós temos aqui Carol Palombini, que é líder, que é psicóloga. A Carol também é coach executiva e também é head de RH. Então, Carol, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Fale para a gente um pouco sobre você, né? Estamos aqui curiosos para te ouvir. Agora sim. Oi, Carol, tudo bem? Primeiro, obrigada, né, por me convidar. Fiquei super lisonjeada. É um assunto que eu adoro falar, principalmente com pessoas que já são da área, que também podem contribuir. A gente já teve um papo no começo, mas já bastante enriquecedor, né? Só para a gente poder alinhar essa live, foi muito bacana. Então, né, como você falou, eu sou psicóloga, hoje eu sou consultora, coach, passei aí e head de RH e passei nesse trajeto por várias empresas como executiva na área de RH. Então, na verdade, o que eu quis trazer, o que eu trago hoje em dia de conhecimento da liderança é bem focado na prática. Em tudo que eu percebi ao longo do processo, quando eu, por exemplo, contratava treinamentos para liderança, ou quando eu mesma estava assessorando os executivos da empresa, os executivos que eu faço coaching até hoje, eu comecei a perceber que os treinamentos que eu dava, que eu contratava sobre liderança, eles não atingiam o resultado que eu queria, né, lá no final. Eu sentia que os líderes ficavam bastante animados, bastante motivados, eles gostavam, quer dizer, o conteúdo era bom, realmente. Os profissionais eram bons, o conteúdo era bom, mas depois eles tinham muita dificuldade de passar aquilo para a prática. Em todos os pilares, né? Desde a questão da liderança mesmo, da parte comportamental, quanto na questão da gestão, das práticas, dos métodos. No dia a dia, acabava que aquele aquele monte de incêndios para apagar tomavam conta da vida daquela pessoa e ela já não conseguia encontrar a forma de aplicar aquele conhecimento que ela tinha na prática. Então, depois desses mais de 10 anos de experiência dentro de empresas e quando eu abri a minha consultoria, Palombini, eu quis focar nessa questão real, do problema real, do momento real e ter um foco muito na prática mesmo, trazendo esse conteúdo à medida que as pessoas iam necessitando dele. Aliás, isso é até engraçado porque começou essa minha ideia com uma vez uma estagiária minha pedindo um treinamento de Excel. E isso tinha dado tanto treinamentos de Excel na minha vida, e não adiantava nada, é um mundo de conhecimento aquilo ali. Eu falei, ok, mas você só vou dar esse treinamento para você se você voltar com esse projeto feito, que era uma avaliação de desempenho na época Excel, muito tempo atrás. E foi o maior aprendizado, o maior retorno que eu já tive de treinamentos que eu contratei ou até que eu apliquei. E aí, a partir de então, eu resolvi seguir essa linha muito focada na liderança real, no dia a dia, e todo o arcabouço que a gente já tem para lidar com os desafios do caminho, né? Liderar, Carol, vai além de você se posicionar ali diante do outro como líder, né? Da competência do líder. Vai muito além, né? Como você falou, engloba recursos, você dominar os recursos para conseguir orientar o outro, né? Ou então você conseguir ter a percepção de onde você precisa e o que cada um precisa ser desenvolvido, né? E quais são os recursos necessários dentro do seu negócio para que ele atinja aquele resultado. Por isso, é importante sempre entender
onde que você precisa se desenvolver ali enquanto líder, né? Porque dentro da liderança de sucesso encontramos o papel do líder, do gestor, gestão e liderança. E vamos caminhar aqui, Carol, para a nossa primeira pergunta, que tem a ver com o papel do líder. Líder, que é a pessoa líder, né? Que tem a ver com a sua competência na hora de liderar ali, né? De se posicionar como um cidadão, né? Independente de você ter uma função de liderança na empresa, você é líder de si mesmo, né? Você é líder daquele local, você é líder diante da demanda que foi entregue a você para alcançar aquela meta, aquele resultado. O que você identifica, Carol, como principais características de um líder? Hoje, né? Então lá. Para mim, Exato. o líder, e aí eu acho que aqui a gente entra realmente na questão do propósito já de cara, porque o que eu tenho visto hoje em dia é todas as pesquisas, por exemplo, saiu uma pesquisa que eu realmente recomendo que todo mundo veja, ou eu fiz alguns resumos também que podem ajudar, que é da World Economic Forum. São duas pesquisas que eu acho muito interessantes. A primeira é da World Economic Forum sobre People Strategy and Leadership, liderança e estratégia de gestão de pessoas para o mundo digital, para a transformação digital, para essa adaptação à transformação digital. E o outro é o relatório do MIT Sloan, depois também eu posso botar na descrição do link, eu passo para vocês para fazer o download dessas pesquisas, e todas as duas estão muito focadas nessa questão da liderança com propósito. Por quê? Porque é ali que você reconhece um verdadeiro líder. Há anos a gente está falando de quê? De liderança situacional. Né? Existem tantos métodos já disponíveis de liderança. E quem é o líder de verdade? É aquele que tem uma intenção. Quando as pessoas falam de propósito, em geral, eu percebo que fica muito subjetivo. A coisa fica meio não palpável e as pessoas não sabem exatamente como se comportar, como ter a soft skill, né? Como ter aquele comportamento que tem a ver com você fazer uma liderança por propósito, você conectar as pessoas ao propósito, algo maior do que objetivos, metas e dados, né? E a liderança com propósito nada mais é do que você estar muito consciente da sua intenção. Então, os valores corporativos, eles podem variar, né? De empresa para empresa. Então, cada empresa pode ter o seu conjunto de valores que aquele líder vai ter que seguir, se conectar com aquele propósito, mas existe o propósito dele. Primeiro, qual o impacto que ele quer causar na equipa dele, qual o impacto que ele quer causar no mundo e qual é o impacto que ele quer causar como líder, que líder ele quer ser. Então, eu acho que é aí que é o primeiro ponto, aí é o primeiro passo, a pessoa sabe para onde ela está indo, ela tem uma intenção clara, não só no objetivo que ela quer alcançar, mas no diálogo e na atenção a cada membro daquela equipa. Então, ele conhece muito bem aquelas pessoas também, e ele tem uma intenção na comunicação dele, ele tem uma intenção em cada reunião, ele sabe o resultado que ele quer atingir. Então, para mim, o líder está muito conectado com esse propósito, de tal forma que ele consegue transpor isso e traduzir para práticas do dia a dia. É extrair, né, Carol, o melhor que tem de cada um na sua equipa, em prol desse propósito claro, né, e nítido, quando a intenção ela existe, né? E o que você sugere, o que você identifica, Carol, como o que você traz como sugestão para que eles consigam identificar ali como que eu posso extrair o melhor da minha equipa? Ótima pergunta. Então, primeiro eu acho que é isso. Qual é a intenção? O que você quer com essa equipa? A gente está num momento de transformação digital. A gente nunca pode desconsiderar o cenário. Então, a primeira coisa para você ter um propósito é você ter uma boa leitura de cenário. Para você ter uma boa leitura de cenário, você vai precisar desenvolver mais do que nunca empatia. Então, a inteligência emocional se torna aí um pilar da liderança, sempre foi, mas agora é mais ainda. Parece que o distanciamento, o trabalho remoto e o distanciamento físico fez com que aqueles gerentes, diretores que não eram bons líderes, mas aquilo ficava meio escondido, isso tudo ficasse muito óbvio.
O trabalho remoto trouxe à tona essas falhas. Então, aquelas pessoas que já estavam mais conectadas com as melhores práticas de gestão, elas estão conseguindo lidar melhor com isso. E a pessoa que tem inteligência, uma boa inteligência emocional, ela vai conseguir usar a empatia para diagnosticar esse cenário, para ter esse olhar tanto para a equipe dela, do que essa equipe precisa para alcançar essa intenção que ele tem, quanto para os clientes, o que esses clientes precisam agora. Provavelmente não é mais o que eles precisavam antes. Eles têm que estar muito fortes emocionalmente. Quando você tem uma boa inteligência emocional bem desenvolvida, né, que eu quero dizer, você não pega as coisas pessoalmente. Eu vou dar um exemplo prático, né? Um cliente meu, ele no começo veio reclamando muito de um embate que ele tinha com um de líder abaixo dele, né? E ele sempre falava, porque eu não sei mais o que fazer com ele, porque ele está sempre questionando a minha autoridade, e é muito cansativo esse diálogo, esse debate toda hora com ele. Ao longo do trabalho que a gente foi fazendo, aliás, foi numa última sessão, isso foi bastante interessante, que ele veio assim, eu tenho uma visão 100% diferente agora desse líder. Eu falei, o que foi? Ele tem os problemas dele, não tem nada a ver comigo. Isso fez toda a diferença. No momento que ele viu que ele conseguiu ter essa empatia, ele conseguiu perceber que não era com ele, ele conseguiu achar os caminhos para ajudar. E aí ele se posicionou como líder. Aí veio esse posicionamento, e aí veio naturalmente. Ele sabia como se comportar, porque ele não estava reativo. Então, o líder, ele é proativo, ele não é reativo. E uma outra característica que eu acho que o líder precisa ter agora, no momento da transformação digital, no mundo VUCA, né? Que, para quem não sabe, a sigla em inglês para volátil, incerto, complexo e ambíguo, que é o que a gente está vivendo agora, quer dizer, mundo de incertezas, é você estar incomodado com o status quo. O nome dele é George Westerman, do MIT Sloan. Eles fizeram um webinar essa semana sobre transformação digital e liderança, e ele focou muito esse incômodo com o status quo. E eu achei sensacional, porque tem poucas pessoas falando sobre isso, eu achei super importante. O líder de agora não se conforma com o que ele tem. Ele sabe que pode melhorar. Porque se tudo mudou, como é que eu posso aplicar as mesmas chaves, como é que eu posso aplicar as mesmas soluções de antes? E outra coisa também, outra frase que eu amo, que é do Marshall Goldsmith, tem até um livro dele muito interessante, exatamente com essa frase, que é: o que te trouxe aqui não vai te levar adiante necessariamente. O sucesso que você teve até agora não garante o sucesso daqui para frente. E você tem que ter essa agilidade para se reconstruir, para se reinventar. E aí vem uma outra dica, não sei se nem se é uma dica, mas a competência, né, uma soft skill que é super importante para isso, que é a capacidade de ser vulnerável, de pedir ajuda, de trazer a equipe para participar, de não se sentir obrigada a ter todas as soluções, porque num cenário certo você tem, na verdade, hipóteses e possibilidades. E aí você vai valorizar essa contribuição e essa diversidade de pontos de vista para construir soluções. Então, o líder agora que quer realmente se conectar com isso, ele tem que passar por um processo de reavaliação. Agora é a hora. Quem eu sou agora? Quem eu preciso ser? E qual é esse gap? O que eu preciso fazer para alcançar esse nível de eficiência, esse nível de motivação? Quer dizer, o que quer que seja que você precise naquele momento para alcançar esse estado desejado, né? Para sobreviver no mundo digital, no final das contas. E é a partir daí, né, Carol, que vão acontecendo, né? Você vai alcançando outras coisas e superando, né, aquilo que você traçou como meta inicial, né? Quando você tem esse reconhecimento sobre as suas limitações, para que você consiga avançar. Se você não tem essa percepção, né, de quais são os seus limites e o que você precisa identificar como gap, você não consegue avançar, porque a visão ainda está escura, né? Mas é se permitir olhar para aquilo que você precisa desenvolver, né? Se permitir olhar para você de uma forma, por mais que doa, né? E a partir daí, você pode encaminhar para o próximo passo, que nós vamos falar aqui agora sobre o gestor, né? Que tem a ver aqui com a nossa segunda pergunta. O gestor é aquele
que tem as competências, o conhecimento necessário para executar determinada função, executar determinadas atribuições que são inerentes ao cargo dentro dentro da empresa ou da sua carreira, né? Às vezes você é empreendedor de um negócio e você precisa ter um conhecimento técnico, né? Não voltado para o comportamental agora, mas estamos falando aqui de conhecimento técnico, principalmente diante da transformação digital, né, Carol? Diante desse cenário em que nós estamos vivendo, o que o gestor precisa ter para que ele consiga conduzir ali, gerenciar bem o seu negócio a nível de competências técnicas? Acho isso uma ótima pergunta. Eu acho muito legal vocês fazerem essa separação e eu acho que existe uma carência de discussão nessa parte de competências técnicas de gestão mesmo. Durante meu tempo desde 2008, que eu já trabalho com vários líderes, até antes, eu já percebi essa carência muito grande. E é uma coisa que todas as pesquisas batem nisso. Todo ano, quando você vai fazer pesquisa, né, das competências mais importantes, existe, mas parece que ainda dão um pouco importância. Como você vai colocar, né, toda essa intenção? Como é que você vai fazer essas avaliações, né, para saber qual é o ponto que você está de maturidade dentro de um processo de transformação digital? Existem assessments disso, entendeu? Existem avaliações disso. E eu acho que aquele gestor que usa bem essas ferramentas de gestão, desde aquelas que sempre existiram. A gente vai falar aqui da Hersey Blanchard, né? Dos 8 papéis de Queen, de saber rodar minimamente um PDCA, né? Para você avaliar o seu ciclo, você saber falar e buscar junto com a equipe, trazer as lições aprendidas, saber fazer um feed forward bem feito e não ficar só naquela coisa do feedback que ninguém aguenta mais. Eu acho que isso é o essencial. Então, assim, primeiro, quando a gente fala até em gestão de pessoas, a gente sempre fala das competências essenciais e das competências desejáveis, né? Então, vamos falar aqui das competências essenciais. Eu acho que tem muita gente ainda devendo nas bases do essencial, de como você faz uma avaliação da sua equipe, de como você faz uma avaliação de si mesmo e de você escolher ferramentas para, por exemplo, solução de problemas. Eu gosto muito de usar a árvore de problemas, a matriz de marco lógico. Então, assim, isso facilita e traz a visão do dado. A gente, quando a gente está falando também de mundo digital, de transformação digital, a gente está falando dessa gestão que precisa ter mais dados. Não vai tirar a humanização da gestão. A gente pode e deve caminhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Então, toda vez que eu falo dessa questão de dados, eu falo, não, mas a pessoa tem que ser mais humana. Eu falei, mas, gente, uma coisa não impede a outra. Os dados que você vai ter na sua gestão, tanto os dados de negócio que você vai obter dos clientes, do mercado externo, do ambiente externo, quanto os seus dados internos, para você tomar decisões. Muitas vezes, quando eu estou botando as coisas no papel, quando eu estou usando uma ferramenta, um método com meus clientes, eles conseguem perceber aquilo como uma fotografia de fora, eles chegam a diferentes conclusões. Eles dão prioridades diferentes para as coisas. E esse ver de fora é o que essas ferramentas de gestão acabam fazendo. Eu acho que isso faz parte de você reestruturar a área. Eu fiz muita reestruturação de RH, muita, e a reestruturação, ou do zero, né? E a reestruturação passa pelas pessoas. Não dá para você fazer isso sozinho. Não é para você decidir todas as ferramentas que vão ser usadas, mas junto com a equipe, você conseguir extrair soluções. Então, eu acho assim, se fosse dizer agora das competências novas, né, das novas competências que estão sendo exigidas para o líder 4.0, para o gestor 4.0, né? Primeiro, proficiência digital. Isso é essencial. O que significa isso? Essas pesquisas que eu citei, uma delas mostra um gap enorme em proficiência digital dos líderes, mostrando que eles exigem isso da equipa, mas não têm. Então, são líderes que fazem toda a comunicação, por exemplo, WhatsApp, que não usam ferramentas que têm a possibilidade de comunicação síncrona e assíncrona, em gestão de projetos, em ferramentas de gestão de projetos, que ainda não começaram a pesquisar o que existe aí de sistemas que podem automatizar a parte do meu processo ou que podem aumentar a capacidade dos meus colaboradores.
Quem não está pensando nisso vai ser destruído por essa tsunami que é a inovação digital, porque ela deve estar muito rápida. Então, aqueles que surfarem essa onda vão conseguir ter resultados muito positivos, usando a tecnologia a seu favor e trabalhando com ela, não para ela. É assim, quem tem intenção, e aí a gente volta para a questão da intenção, que é o mais importante, quem sabe a sua intenção, o que quer alcançar, escolhe a ferramenta que vai se adaptar à sua necessidade. E o que eu vejo acontecendo agora é que os gestores, eles geralmente são muito proativos em querer se mexer, né? Então, eles querem, vamos adotar uma tecnologia. Inovação digital significa adotar alguma tecnologia. Adotam um elefante branco que não serve para o que eles precisam, aquilo não passou por uma conversa com a equipa, ninguém, na verdade, gasta-se uma fortuna e aquilo ali não é eficiente, quando às vezes até um software gratuito teria dado conta do problema. Então, a base de tudo é você saber conduzir reuniões co-criativas. Essa técnica, isso é uma técnica, eu deixo até a dica da técnica do World Café, que é muito interessante, é uma estrutura de cocriação que é usada no mundo inteiro há anos para diálogos que importam e é sensacional, sabe? É gratuita, tem todo o material no site, em português, em inglês, eles dão guias e guias para você, e é super simples, na verdade. Tive resultados muito positivos com isso, e parece que o líder que sabe conduzir uma reunião com intenção, que sabe a diferença dos tipos de reunião, do que ele quer com cada reunião, e consegue desenvolver as estratégias certas para absorver isso da equipa, vai sair na frente. Porque você vê assim, o que eu ouço muito dos líderes que é como se fala assim, mas eu permito isso, mas não é uma questão de permissão, você pode dar uma ideia, é questão de saber extrair isso das pessoas. Você não pode dar uma página em branco, não funciona. Você não pode só dar um espaço, não funciona. Eu tive alguns, e aí eu já acabo entrando na parte da gestão mesmo, mas que falavam isso, que era assim, não, mas olha só, eu falei que quem quisesse inovar podia trazer inovação, ou eu reservei um espaço toda semana para ter uma reunião criativa, deixei eles lá e não saiu nada. Então, quer dizer, mas não é assim, não é assim que você produz soluções. E você conhecer muito bem essas técnicas, inclusive de metodologias ágeis, de comunicação síncrona e assíncrona, de cocriação, sabe? E também uma coisa que ninguém tem falado, mas eu acho essencial falar agora, que é técnica de gestão de conflito. Porque conflito é base de inovação. Você tem que saber gerenciar bem o conflito para ele ser produtivo e ele trazer nesse embate, nessa contraposição de ideias, trazer resultados para você. Se você não avaliou ainda a sua equipe e não sabe em que ponto ela está, por exemplo, na evitação de conflito, é importante fazer esse primeiro assessment e entender se todo mundo está pronto para contribuir ou se também a reunião criativa vai ficar uma coisa de todo mundo só concordar com o primeiro que falou, com aquele que tem uma posição mais forte, né? Então, eu acho que esses são dois pontos da técnica de cocriação e da técnica de gestão de conflito que eu acho que pouco se tem falado e que eu acho que é essencial para produzir todas essas outras soluções que precisam ser produzidas, né? Nesse momento de reimaginação do negócio, de reimaginação das operações, né? E isso é mudança de perspectiva, né? Do líder, e por isso que é importante que venhamos a falar sobre isso. Talvez você, enquanto líder, enquanto gestor do seu negócio, está aí, poxa, eu pensei que estava tudo bem, mas eu acho que não, né? Então, como a Carol falou aqui, Carol, e como você citou e falou muito bem a respeito de ampliar a sua visão de negócio, né? Existem aí técnicas e já coloco aqui para vocês, já aproveito para falar, Carol, depois partilha comigo, eu vou colocar na descrição todas as pesquisas aqui que a Carol tá falando, que é para você ter acesso e compreender um pouco melhor desse material tão rico que a Carol está partilhando aqui conosco. E além desse papel do gestor, né, que é se posicionar e diante do mercado e fazer essa busca de conhecimento para que se amplie ali, né, a sua visão profissional mesmo diante da sua equipe, diante de você mesmo,
Temos aí a gestão, que tem a ver com o ambiente, Carol. A gestão envolve os recursos humanos que você trouxe, né? E falou da importância de você olhar para o outro, de entender o outro, de perceber ali, calma aí, que um se posicionou e todos os outros foram fazendo igual a ele. Tem até um vídeo, né, que é muito famoso, pelo menos lá no Brasil, né, do macaquinho, que ele vai lá, pega uma banana, né? Aí vem o outro também, e aí quando você vê, tá todo mundo fazendo igual e não sabe qual é o propósito, qual é a intenção, né? Por isso que é importante que a intenção esteja clara. E a gestão, ela vem para embasar tudo isso, né? Você tem aí à sua disposição recursos que são físicos, tecnológicos, que aumentou demais durante esse período, e ele alinhado ao gestor, ao conhecimento técnico, pode trazer resultados fantásticos. E também recursos humanos, que são preciosíssimos ali. Pessoas que talvez ela está ali no cantinho dela, mas se você chegar perto ali, você pode perceber que tem ali um diamante na sua equipe e você ainda não tinha tido essa percepção porque não parou para ouvir. Carol, o que você identifica hoje como recursos que podem ser utilizados diante dessa transformação digital que nós estamos vivendo, seja ele tecnológico, você até já citou aqui alguns para a gente, físico também, né? Por exemplo, como que fica o físico hoje, né? Esse recurso que nós sempre tivemos à nossa disposição e hoje não está tanto, né? E o humano também, que você tem esse recurso hoje, mas diferente, né? Hoje nós temos esse recurso remoto. O que você traz aí dessa gestão, de sugestão e de orientação? Bom, eu acho que mais do que nunca a gestão precisa ser por resultados, né? Então, assim, isso precisa ser uma política. Quando a gente está falando de gestão corporativa, a gente está falando de políticas e práticas corporativas que precisam ser comuns a todo mundo. Você vai ter seu estilo de liderança, você pode usar algumas coisas particularmente com a sua equipa que tenha mais a ver com o trabalho, as atividades que você faz, mas está todo mundo debaixo de um guarda-chuva de práticas e políticas corporativas. Primeiro, eu acho que isso tem que ser muito flexibilizado e menos hierarquizado. Há muito tempo eu já tenho ouvido uma coisa que foi quando? Acho que foi em 2018. Acho que foi em 2018 ou 2017 que eu ouvi uma diretora do Facebook comentando sobre o papel do RH nisso tudo, né? O papel do RH corporativo nisso tudo. E de estabelecer muito mais princípios do que regras. Então, assim, aquela história do manual de conduta, eu acho que isso não cabe mais. Quando a gente está falando de liderança por propósito, gestão por propósito tem que existir. Porque senão você é como se fosse, sei lá, um Dom Quixote, porque você vai ficar lutando contra moinhos imaginários, porque, na verdade, o ambiente corporativo não foi preparado para aquilo. Então, vou dar o exemplo que você falou, né? A gente agora percebeu, e várias pesquisas mostram isso, que a maioria das empresas está pensando em voltar para um esquema híbrido, né? Ou alguma forma de esquema híbrido, né? Se você não tiver uma gestão por resultados, você vai ficar microgerenciando essas pessoas ou mandando mensagem para ela toda hora, vivendo no conflito se ela está ou não está fazendo o trabalho dela, porque você não tem uma outra forma de fazer essa avaliação. Se você não tem uma política muito clara a respeito da comunicação, principalmente, acho que o foco aqui vai ser principalmente comunicação, e de quais são os melhores canais de comunicação, precisa haver uma educação, um onboarding muito forte nesses valores da empresa, nessa conexão. Então, isso vai permear toda a estrutura da gestão de pessoas de uma empresa, né? Porque você vai começar com isso na seleção. Se você conhece o princípio da empresa, o propósito da empresa, os valores da empresa, você vai contratar pessoas que estejam mais alinhadas àquilo, né? Não vai contratar pessoas que estejam muito distantes daquilo, pessoas que fiquem motivadas com os valores e o propósito que você tem para oferecer. Então, isso passa a ser um core, né? Uma ideia, um princípio básico. A intenção da empresa é ser o que para esses funcionários, é ser o que para a sociedade, e aí como é que isso se separa nas práticas, né? Como isso entra no dia a dia das pessoas. Eu vejo empresas fazendo isso de uma forma mais orgânica,
Então, você tem os princípios que são passados para os líderes, e os líderes fazem isso pelo discurso deles, que é mais motivador, que é conectado a esses princípios, e eu vejo empresas estruturando processos de forma mais clara, inclusive orientando as pessoas na comunicação, por exemplo, na comunicação da intenção. A minha intenção com essa conversa aqui hoje é que a gente chegue no resultado a respeito da avaliação da nossa equipa. Você já começa comunicando sua intenção e você começa a educar as pessoas, a trazer uma educação emocional para a comunicação. Então, eu estou vendo, na verdade, o que a gente tem agora, nesse mar de incertezas, é uma série de construção de possibilidades. E as empresas estão construindo cada uma a partir da sua realidade, do seu ecossistema profissional, né? E das suas necessidades. O que importa, eu acho que nesse momento, é fazer pilotos. Dificilmente você vai acertar na primeira vez. O que você tem que ser ágil para mudar de rumo, para aprender e para corrigir rápido. Pegar, de repente, setores específicos e fazer alguns testes com aquele setor antes de estruturar uma coisa, principalmente se você tem uma corporação muito grande, né? E você ouvir muito o feedback das pessoas sobre as ideias que você vai implantar. Então, a gestão que realmente está interessada nisso, ela vai prover as políticas à prática e o suporte, e o RH entra muito nesse papel agora de suporte, de consultor, né? Dos gestores e dos líderes, promovendo, inclusive, oportunidade desses líderes se encontrarem para trocar, como, por exemplo, mentoria de liderança em grupo. De você fazer as trocas e promover as trocas entre as áreas, e você promovendo esse tipo de reunião entre os líderes, eles conseguem promover o mesmo tipo de reunião com as suas equipas. E aí você faz um processo positivo em cascata que vai até o final, né? E quando o líder e o gestor da equipe ele tem essa percepção, né, que pode haver essa troca, isso enriquece, né, Carol? Isso enriquece o negócio. Isso, até em alguns casos, muda-se até a estratégia que era adotada, iria ser adotada, né, ali a princípio, mas quando você olha ali para como funciona aquele outro departamento e quais são as estratégias que estão sendo adotadas ali, você vê que, oh, calma aí, que aqui pode ficar melhor ainda. Então, é se disponibilizar para ver o que está no campo externo, né? Calma aí, deixa eu sair aqui do meu quadrado, né? Que eu estou acostumado, tá bom, mas hoje já não está me trazendo tanto resultado. E é o que você falou, gestão tem que ter resultado, tem que trazer resultado à sua gestão, porque senão não está havendo gestão, né? Praticamente, né, Carol? Então não está havendo gestão, se não está havendo resultado, essa é a realidade. E aí eu vou trazer essa palavra da realidade mesmo, né? Você está no mundo, você está tendo uma visão real ou você está tendo uma visão utópica do que está acontecendo no mercado? E aí ela está existindo só dentro aí da sua consciência, né? Então, como é importante você alinhar ali metas com realidade, né? E de modo que isso seja coerente, porque se não há coerência e você também não se permite ouvir, né? Ou ir buscar ou ouvir o outro, ou um outro líder, ou então uma outra empresa. O benchmark ele também é uma estratégia muito importante na área de gestão. E a Para que troca. você consiga Agora, identificar ali. Desculpa. Pode falar, pode seguir. Agora que tudo é novo, você vai pegar vários benchmarks e fazer ali né? Você vai se inspirar, na verdade, naquilo e construir uma coisa personalizada, uma coisa sua. Ninguém agora sabe realmente o caminho das pedras, embora você tenha sempre aqueles players, aqueles grandes players da área que acabam definindo mesmo que os rumos. Mas o que funciona para uma empresa grande não funciona para uma empresa pequena muitas vezes. E eu vejo também as empresas menores cometendo esse erro às vezes. Ou de querer implantar coisas que são super desnecessárias, pesadas, grandes, sabe? Processos que demoram muito tempo para ser implementados, quando você acaba perdendo a vantagem de ser pequeno, que é ser justamente super ágil, né? Então, assim, tem que saber o momento exatamente por isso que fala a intenção, quando você sabe o que você quer chegar, onde você quer alcançar, você vai vendo o que vale a pena, o que não vale. Nada tem valor absoluto. A coisa tem valor dependendo daquilo onde você queira empregar.
E essa visão é muito importante. Nunca esquecer que você precisa fazer a análise do seu cenário e você precisa fazer essa avaliação da sua equipa, até porque na transformação digital, e isso eu acho muito interessante, alguns sêniores podem ter caído para uma postura de júnior em relação a algumas tecnologias, algumas práticas. Saber lidar com isso é muito importante, porque as políticas de gestão vão incentivar ou desincentivar algumas coisas com políticas de reconhecimento, né? Com políticas de remuneração, né? De prêmios e tal. Então, quando você for repensar tudo isso, você tem que levar em consideração que aquelas pessoas que antes eram as mais sêniores em todos os processos, agora podem precisar de ajuda em certos aspectos, às vezes, de profissionais bastante mais novos ou que entraram depois na empresa, mas que têm esse conhecimento, têm essa tecnologia, têm esse know-how novo que as pessoas que estavam antigas não tinham, e você saber promover essa troca é essencial para a empresa realmente entrar nesse espírito aí de cocriação. E são muitas mudanças, né, Carol? Imagina a cabeça das pessoas, né? E a gente até volta lá um pouco no papel do líder, né? De você conseguir ter aí a adaptação, né? Conseguir se adaptar a esse cenário primeiro você e depois levar isso para a sua equipa. E isso tem muito a ver com liderança, né? Quando você primeiro se entende, se compreende dentro desse cenário e depois você leva essa intenção, você leva esse propósito para a sua equipa, para o seu negócio, para os seus clientes. Carol, entrando aqui na nossa quarta pergunta, que é sobre liderança, como manter a cultura de propósito nessa era, né? Nesse momento que nós estamos vivendo de transformação digital, de transformação, de mudança, de tantas mudanças, e é uma atrás da outra, né? O que você sugere a nível para que a pessoa consiga não só, né, entender, mas como que ela leva isso para o outro, para o seu negócio? É uma excelente pergunta. Aliás, cultura virou um tema que as pessoas têm me perguntado bastante ultimamente. A cultura corporativa real, e lembra, eu gosto de falar das coisas reais, é vista pelo comportamento das pessoas e pelas políticas que existem e que são, né, impostas no grupo. Primeiro, você tem que ter noção de qual é a sua cultura real. Se aqueles valores realmente que você acha que são praticados são só um quadro bonito no site ou nas paredes da empresa, né? Se você não estiver muito conectado com esse propósito e realmente praticando ele de verdade, você vai ter uma perda muito maior de talentos. Então, assim, a experiência do empregado, né, de employee experience, né, que estão falando tanto agora, é uma coisa que o RH sempre se preocupou, mas agora ele está ganhando mais força, ganhou um nome novo e ganhou exatamente o líder precisa se preocupar ali na ponta com essa experiência do funcionário. E aí a gente está falando, por exemplo, de um trabalho remoto, aonde, se você tem uma equipe híbrida, parte dela está no escritório e parte dela cada um na sua casa, por exemplo, e você faz uma reunião, digamos que todo mundo ali no escritório ficou, e eu passei por isso, né? Eu falo assim, gente, não vai funcionar. Se tem um monte de gente no escritório que depois fica no papo paralelo e fica não sei o quê, e você não ouve, não vê o rosto direito da pessoa, e acaba que você cria exclusões. Então, por exemplo, se você está num trabalho híbrido, isso é um grande desafio, você acaba tendo que ir para o quê? Para sempre priorizar as práticas remotas. Então, no momento que eu fiz isso numa empresa, eu falei, olha, para essa reunião, tem pessoas em casa, todo mundo, mesmo que estiver no escritório, cada um vai ficar no seu computador. A participação aumentou muito mais, porque todo mundo tem a mesma experiência de funcionário. E essa preocupação de todo mundo ter a mesma experiência, de se sentir empoderado para falar, de sentir a capacidade de ser ouvido, é muito importante para você não perder essa cultura. Eu tive uns exemplos de uns clientes que estavam começando a fazer esse trabalho de colocar funcionários em classe de home office e também de body shop, né? De botar os analistas, no caso, eram de desenvolvimento, de TI, dentro dos clientes.
E uma das coisas que eu vi entrevistando essas pessoas e conhecendo, eu falei assim, os que estão no cliente, você vai perder para o cliente. Aí ele perguntou assim, mas por quê? Eu falei, porque eles não se sentem parte da sua cultura, eles se sentem parte da cultura do cliente. E eu já vejo empresas aqui que fazem, que estão fazendo isso muito bem, que conseguem manter essa cultura à distância, porque já estavam acostumados a botar no cliente, já tinham visto que esse perigo era real de perder para o próprio cliente ou para a concorrência, porque a pessoa acaba não tendo nenhum vínculo real. Porque o vínculo, ele é emocional acima de tudo, né? Então, ele não consegue ter nenhum vínculo ali e acaba saindo. Então, quando você se preocupa com essa experiência de usuário, você vai se preocupar com... Essa pessoa está sendo ouvida? Ela está sendo incluída? A gente faz um aniversariante do mês onde tem gente assistindo uma festa na empresa? E elas se sentem completamente excluídas? Outra coisa, por exemplo, para você manter a cultura é principalmente dependente da comunicação. E se você não tem uma boa comunicação, por exemplo, escrita, se você, a pessoa que está do outro lado, que não está com você no dia a dia, pode interpretar mal a intenção da sua comunicação, pode interpretar mal aquela emoção. Então, quando você fala de intenção, quando você fala de propósito, você está falando qual é que você tem que botar isso dentro da sua comunicação do dia a dia. E você saber que aquela pessoa do outro lado não está ali na hora do cafezinho, não fez aquela conversa de corredor, não teve o almoço com a equipa. E como você pode fazer com que todo mundo se sinta incluído? Eu acho que tem várias empresas com várias soluções bastante interessantes. Eu tenho pessoas com que eu pergunto que falam assim, eu tive um projeto que eu estava super animada e eu achei que fosse ser super legal e ninguém gostou. E tem outros que... Então, quer dizer, as pessoas estão testando. Uma coisa que eu acho super legal para você manter a cultura é o chat. Eu acho que o mínimo você tem que ter aquele chat aberto que não pode falar de trabalho. Então, você tem aqueles espaços, aqueles canais, tipo o Slack tem os canais, né? Você tem os canais de chat, onde as pessoas vão poder fazer trocas sobre coisas que são não relacionadas ao trabalho, como você faria num dia a dia. Uma outra coisa que tem funcionado bem também, em algumas reuniões que eu tenho implementado, é você começar a reunião sempre com algum tema fora do trabalho, para as pessoas se conhecerem melhor, mesmo que seja uma coisa de 5 minutos, fala assim... Hoje, por exemplo, no team coaching que eu fiz para uma equipe de vendas, eu comecei perguntando qual era a brincadeira que eles gostavam mais quando eram crianças. Aquilo já traz uma série de sensações positivas e você conhece a outra que era super agitada, falou que só queria dormir quando era criança. Você fala assim, como assim? E você vai conhecendo melhor a pessoa e você vai trazendo essa conexão e essa experiência, porque cultura é conexão. E essa conexão só é feita quando, primeiro, o líder está conectado, porque é ele que no dia a dia ali está realmente nutrindo essa cultura. Então, a empresa pode ajudar com políticas inclusivas, preocupada com essa experiência do funcionário, e os líderes colocando isso na prática através da comunicação deles, através da empatia e dessa intenção real de inclusão. Humanizar, né, Carol? O que falta em algumas empresas é ter esse olhar humanizado, que são pessoas, né, que tiveram fases na vida, né, como você falou, mas que têm potencial para executar determinadas funções e conseguir extrair aí o de melhor que cada um tem. Então, é o estar próximo, por mais que você não esteja fisicamente ali do lado daquela pessoa, existem aí, como você falou, né, as tecnologias disponibilizadas para que você conheça o outro lado daquela pessoa sem ser o profissional, né? E, claro, né, os dois estão muito atrelados, né, pessoal e profissional, isso contribui para que ela consiga executar melhor aquela função que foi atribuída a ela, né? E nós estamos caminhando para o fim aqui do nosso programa. Essa é a parte mais triste que a gente costuma falar, porque é sempre muito boa e muito agradável as conversas, e não está sendo diferente com você, Carol, está sendo muito boa essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E vou fazer aqui uma síntese rápida do que conversamos aqui, Carol, que foi espetacular. Líder é aquele que tem intenção, é aquele que sabe qual é o seu propósito e conecta pessoas a esse propósito. Gestor
Gestor é aquele que sabe identificar quais são as competências essenciais e também quais são as competências desejadas. Gestão precisa dar resultado. A sua gestão precisa trazer os resultados. E liderança? Liderança é cultura. E cultura é conexão. E quem nutre é o líder. Carol, muitíssimo obrigada. Vou pedir para você partilhar conosco e com os líderes e os profissionais que estão aqui conosco participando desse programa, uma mensagem de inspiração para eles. Tá bom. Então, para todos os líderes, gestores que estão me acompanhando hoje, a minha mensagem é hora de reavaliar e reconectar. É hora de você decidir se você quer ser realmente proativo e ator na solução, na elaboração de proposta de solução, ou reativo e apagador de incêndio. A gente está num momento de transformação e agora pode ser a sua hora de mostrar que aqui você veio, a sua hora de brilhar dentro da sua empresa. Fantástico. Carol, muito obrigada por participar conosco. Foi um prazer enorme. Em breve, semana que vem, estamos com mais do programa Entrevista. Um abraço. Beijo a todos.